Vamos lá. Fala, educando e educador. Estamos aqui para aprender um pouquinho mais de Moodle, né? Continuando aqui a nossa sequência de videoaulas, né? Nós já vimos o geral, o usuários, o curso, as notas e agora nós vamos ver os plugins. Esse aqui vai ficar um pouco mais comprido, porque eu vou mostrar aqui um ambiente geral dos plugins e depois eu vou entrar dentro de algumas partes que eu acho essencial para não ter que voltar aqui de novo, né? Então, vamos começar. Aqui na aba de plugins do seu menu de administração, nós temos os dois itens principais já de cara aqui, né? Que é o instalar plugins e o visão geral de plugins. Depois nós passamos por cada tipo de plugin, lembrando, né? Como a gente já falou anteriormente, o Moodle é um grande Lego, né? Onde no core a gente pode considerar aquelas pecinhas bases, né? Que é o quadrado, né? O quadrado fininho e tudo mais. Porém, a gente tem também aquelas mais sofisticadas, né? Tem o Lego Minecraft, o Lego Marvel, o Lego Peppa Pig, sei lá. E então esses são nossos plugins, muitos já vêm aí instalados e alguns, né? Alguns vão ser instalados que a gente procura na comunidade, que é o que a gente vai explicar agora, né? Mas falando aí um pouco sobre a parte dos plugins que já vem em sua maioria, nós temos algumas divisões para facilitar aí a nossa vida, né? Essas divisões são a autenticação, onde a gente vai ver os plugins de autenticação e os tipos de autenticação. Quando nós falamos de autenticação no Moodle, só lembrando nossas aulas iniciais, nós estamos falando de autenticação de um usuário na plataforma, independente do seu perfil, né? Nós não estamos falando de curso, nós estamos falando de plataforma. Então, eu vou entrar aqui um pouquinho, porque nós estamos falando nesse momento de ambiente, né, de plataforma. Tá? No inscrição eu não vou me aprofundar muito, porque quando estivermos falando de curso, nós vamos falar sobre inscrição, que daí sim é no curso, tá? Um banco de conteúdo, para caso vocês tenham algum banco de conteúdo aí comprado ou disponibilizado. O Blocos, que é aquele pessoalzinho que fica aqui na direita, normalmente nos plugins, né? Antigamente ficava na direita e na esquerda, são conjuntos aí, né? Nós temos diversos tipos de bloco, né? Bem legal. Os caching, que é para você fazer melhorias na sua plataforma em termos de cache, né, de armazenamento, campos personalizados, comportamento de questão, configurações de back-end de aprendizado de máquina para machine learning, isso aqui é bem legal, né, no Moodle 5 então ampliou mais ainda isso daqui, né, eh, conversores de documentos, editores de texto, né, ferramentas administrativas, filtros. Depois a gente pode ter aula especial se vocês pedirem aí, né? No nosso canal do YouTube, a gente pode estar adicionando aqui, falando especificamente de algum desses, né? Formato de curso, formato de dados e inscrições, que é aquele que eu falei para vocês que nós vamos entrar mais a fundo na aula dos cursos, tranquilo? A parte de login, módulos de atividades, esse aqui sim são todas as nossas atividades que a gente tem lá no curso, né? Então a gente tem aqui os mais famosos, né? O fórum, H5P, o chat, que vai sair agora na versão 5, o livro, né? E todas essas tarefas aqui, né? E blocos de atividades, né? Antigamente era separado em recurso e atividade, agora os recursos estão aqui junto, pelo que eu estou vendo. A parte de pesquisa, plataforma de pagamento, plugin de antivírus, plugin de banco de questões, plugins locais aqui, né, que é o que normalmente a gente cria aplicações para o administrador, né, plugins de relatório, que existe bastante aí, né, repositórios de arquivos, esse daqui é bem legal também, a gente ter uma aula só sobre repositório de arquivo, certo? Reprodutores de mídia, né, redistribuição de SMS, tipo de questão, tá? Então aqui a gente abrange todos os tipos de plugins, né? Tem alguns aqui a nível de servidor, desenvolvimento, mas na sua grande 90% aí estão separados nessas categorias, né? E tem os temas também, que é um plugin, mas vai estar aqui no aparência que a gente vai explicar na próxima aula, certo? Então, indo aqui para o instalar plugins, né? Nós temos hoje duas maneiras de instalar o plugin. Uma que é instalar através do diretório de plugins do Moodle, né? Que é um diretório de lá do Moodle High Quality. E nós temos aqui o instalar plugin de arquivo zip. É só essas duas maneiras que existe para instalar plugin, Rodrigo? Não, existe uma terceira maneira de instalar plugin, que é tu pegar uma pastinha do plugin, zipar ela, né, da maneira que tu faz o download, e tá aí fazendo o upload dela diretamente no servidor, no local correto, certo? Mas para isso tu tem que saber qual é o local correto, tá? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre instalar plugin via upload de arquivo, tá? Que aqui normalmente a gente sobe o zip do plugin, que é o zip que a gente baixa lá no moodle.org. Para quem não conhece,
Essa é a nossa página oficial. Opa, botei um O a mais aqui, dele deu errado. Essa é a nossa página oficial do Moodle, né? Onde a gente pode vir aqui tanto em plugins quanto em downloads. Eu gosto de vir através de downloads. Tá? Aqui a gente tem o download da última versão do Moodle. Ó, nós estamos na 5.0.1. E nós temos aqui plugins diretórios. Né? Você pode ir direto para um garantido, mas eu gosto de vir aqui no Moodle Plugins Diretório. Aqui nós temos todos os plugins não existentes, né, porque existem muitos plugins da comunidade, mas eu digo assim, os certificados pelo Moodle, né, os aprovados aqui pelo Moodle, né. Então aqui onde você pode pesquisar por um nome exato, aqui você pode escolher por tipo, né, para dar uma olhadinha o que tem de novidades, e aqui por versão. Ah, meu Moodle é um 4.5, então quero todo mundo que esteja habilitado para o Moodle 4.5, né. Então tu vem aqui e escolhe um desses plugins, qualquer que vocês querem por tipo, e fazem o upload, tá? No arquivinho do zip aqui. Vamos até fazer o download de um, será? Para mostrar para vocês. Vamos pegar um tema aqui, que eu acho que é mais fácil da gente estar instalando. Deixa eu ver, será que eu tenho nesse Moodle um Configurable Report instalado? Acho que eu não tenho, né? Rodrigo, como é que eu sei se eu tenho ou não tenho? Boa, vamos já voltar aqui, já vamos ver nosso próximo tópico e depois a gente volta ali para a instalação, que aqui é a visão geral dos plugins. Aqui vocês têm toda uma lista interminável de plugins, tanto do Moodle que vem por padrão, quanto as versões que tem aí que você instalou, né? Então ele tem aqui qual é a versão que o plugin está, se ele está habilitado ou desabilitado. Tem aqui um atalho para configuração naqueles que permitem, tem um atalho para desinstalar aqueles que lhe permitem alguma nota, né, caso o plugin adicione, né? Então hoje nós temos 456 plugins, mas uma coisa que a gente normalmente quer é prestar atenção nessas duas abinhas aqui finais, que é plugins adicionais e atualizações disponíveis. Se a gente vir aqui no plugins adicionais, né, vocês podem ver que nós temos aqui, já temos o Configurable Report, um bloco do OpenAI que eu estava testando. O que mais que nós temos? Nós temos um Academy, um Move e alguns plugins que eu fiz, né? Então, o que a gente pode estar instalando aqui de diferente? Vamos dar uma olhadinha ali, tá? Então aqui tu sabe quais são os plugins extras. Normalmente quando a gente vai fazer um upgrade de versão, nós damos uma olhadinha aqui nesses plugins para saber se continua na próxima versão ele sendo válido, né? Vamos dar uma olhada então aqui na comunidade, o que a gente pode baixar aqui. Desculpa interromper, é rapidinho. Mas se você acredita que a educação transforma, esse pedido é para você. Curte o vídeo, se inscreve e compartilha. Porque juntos, a gente constrói uma comunidade de aprendizado que realmente faz a diferença. Obrigado por caminhar comigo nessa jornada. O que a gente pode baixar aqui? Eu não conheço esses plugins. Eu não conheço nenhum desses plugins aqui. Vamos ver um que pareça legal. Vamos pegar esse aqui de vídeo interativo mesmo, apesar da gente ter o H5P. Só para a gente fazer um teste mesmo. Então ele vai até a versão 4.5 e depois tem a versão 5.0, né? Então se a gente vir aqui na parte de versões, ó, vocês conseguem ver todas as versões que ele tem. Então essa versão aqui, a 1.4.2, ela é habilitada para todos esses tipos de Moodle aqui, do 4.0 ao 5.0, certo? Nós não tivemos muitas modificações na instalação do plugin aí na vinda do 5, né? Ao contrário que a gente teve entre o 3, né, e o 4, tá? Aqui a gente tem algumas dicas aí do próprio desenvolvedor de como utilizar, e aqui por final a gente normalmente tem as certificações aí do Moodle, né? Quem foi que construiu e o comentário da comunidade, né? Então vamos instalar aqui, fazer o download. Vou botar aqui mesmo na minha área de trabalho, só para fazer o teste, né? Eu nem sei como é que funciona esse plugin, né? Transforme um áudio e vídeo em uma aventura interativa de educação, dinâmica com anotações. Ah, parece legal. Igual, ó, ainda diz aqui, ó, igual ao H5P Activities, né? Ele dá essa ideia aí, né, que é bem similar aí o H5P, né? Então vamos fazer aqui um escolher. Aqui ele mostra todos os nossos
como a gente já falou numa aula anterior, nossos bancos de questões de repositório, né? Então, lá naquele lugar do Moodle, do plugins que a gente falou anteriormente, tem outros, né, que a gente pode estar instalando aí bancos de repositório, né? Tipo o YouTube, por exemplo. Vamos escolher aqui o nosso plugin, vamos enviar. Agora ele faz um upload. Ah, tá, eu bloqueei, não vai dar para instalar assim para você, mas ele ia aparecer aqui, tá? Porque eu bloqueei porque a gente usa esse Moodle para teste aí do pessoal. A gente libera para vocês poderem testar. Se vocês quiserem entrar lá, vocês podem testar tudo isso que eu estou mostrando. Só que daí, eu, claro, para não ocupar muito disco e o pessoal não ficar enviando coisa, eu diminuí a banda, né? Então eu só instalo o plugin via servidor aqui nesse Moodle, tá bom? Mas ele escolheria aqui, apareceria aqui para instalar, tu clicaria no instalar plugin. Normalmente, ele já identifica automaticamente o tipo de plugin, né? Mas se tu quiser renomear o plugin ou estar ele não conseguir identificar qual tipo de plugin, tu pode vir aqui e escolher também o tipo de plugin dele para estar facilitando. Então tu vai clicar aqui no instalar plugin do arquivo zip, ele vai aqui verificar que tu adicionou um arquivo zip, aqui para mim ele diz que não, e vai dizer assim, instalado com sucesso ou erro tal, tu vai dar o ok e ele já vai estar instalado, você vai conseguir encontrar ele aqui na sua lista de plugin ou na sua lista de plugin adicionados, né? Então, essas são as nossas dicas aí de instalação de plugin, certo? Porém, aqui a gente ainda tem mais uma coisinha extra aqui que eu quero falar, para não ter que voltar aqui, que é o gerenciamento de autenticação, tá? Então, aqui, normalmente, é onde a gente fala que os tipos de autenticação padrão que o Moodle tem. Então, as mais comuns são as contas manuais, que é aquela que tu vai lá no local onde eu ensinei na aula de usuários, onde inserir o usuário, tá? E tu vem aqui e adiciona um usuário. Não tenho nenhum login aqui, é só para saber quem não tem login, tá bloqueado. Autocadastro por e-mail, tá? É quando tu libera o autocadastro, eu já vou mostrar onde liberar, então a pessoa pode clicar em se autocadastrar, criar um usuário e conta para ela e salvar, e ela já vai estar no Moodle, mas não vai estar inscrita nos cursos, ela só vai estar entrando na plataforma. A autenticação tipo ALF2, aqui a gente usa bastante para Google, Facebook, Microsoft. O tipo de SYN que saiu mais comum no Moodle é o tipo casa aqui. Banco de dados externo também é bem usado, onde a gente vincula direto a um banco de dados, tá? Faz a conexão entre dois bancos de dados. LDAP aqui, Active Directory, também é bastante utilizado. LTI, ele vira aí um servidor LTI bem utilizado também. Né, se tu quiser fazer um servidor LTI, depois vou ter um vídeo só sobre fazer um servidor LTI, porque um cliente pediu. Vocês têm que habilitar isso aqui, tá? E de interessante é a autenticação via web service, caso você esteja usando um web service também é interessante, certo? E aqui embaixo a gente tem algumas configurações direto. Por exemplo, se tu te libertou o autocadastro, tu tem que dizer qual o tipo de autocadastro, né? Aqui no nosso caso é por e-mail. Pode ter outros tipos. Permitir login via e-mail a pessoa pode botar o usuário normal dela e o e-mail para fazer o login. Permitir contas diferentes com o mesmo e-mail, quer dizer, pode repetir, isso por padrão do Moodle não vem, e eu também não aconselho, tá? Mas por exemplo, assim, duas pessoas poderem ter o contato @rodrigogonzales.com.br, tá vinculado a duas pessoas diferentes, tá? Não é interessante. Impedir a criação de conta autenticar, né? Autenticou ali com algum recurso, ele vai impedir. Forçar automaticamente o formulário da página de login, né? Então ele já aparece a página de login direto para a pessoa. Habilitar ou desabilitar, então é aqui que o pessoal nunca sabe onde é que oculta, tu pode vir aqui e ocultar a entrada como visitante, tá? Ele não aparece mais lá na página inicial, certo? Limitar o login simultâneo, a pessoa pode estar logada em vários navegadores ao mesmo tempo. Uma URL alternativa de login, normalmente para SyncSion a gente usa isso daqui, tá? Que daí a pessoa não vai mais ter aquela página de login do Moodle, e sim da ferramenta externa dela. Exibir formulário de login como padrão, URL para esquecer minha senha também, se tu estiver usando um SyncSion com uma URL alternativa de login, tu vai ter que criar uma URL alternativa de esquecer minha senha, né? Porque ele não vai mais poder alterar a senha aqui pelos usuários. Aqui algumas instruções, ele vem vazio esse campo, isso aqui eu coloquei no nosso site porque vocês podem estar logando aí com o usuário professor e com a senha de professor e com o usuário aluno e com a senha de aluno, certo? Mas é só para teste, o YouTube não bloqueia meu vídeo, YouTube por causa disso. Tá? Isso daqui não é usuário e senha de ninguém, é da própria plataforma. Domínio de e-mail permitidos, domínio de e-mails proibidos, restringir domínios
na alteração. Se o YouTube bloquear isso daqui, eu vou botar uma faixa, tá, gente? Que eu me esqueço que eu não posso mostrar e-mail nem senha que ele bloqueia, tá? Mas se ele bloquear, eu reenvio o vídeo e coloco ali uma faixinha para não mostrar, certo? Restringir domínios de e-mail, se vai ter recapt ou não vai ter. Recapt é preciso de senha dupla, normalmente tu pega lá no próprio Google, né? Então aqui tu coloca a senha, alterar a visibilidade de senha, né? Como é que vai ficar aparecendo. Certo? Então essas são as configurações mais comuns aí de autenticação. Daí, claro que para cada um desses tem suas próprias maneiras de fazer essa autenticação. A LDAP vai ter todos os seus campos de configuração, o Alt2 tem seus próprios campos de autenticação e assim sucessivamente para cada um deles, certo? Então tá, gente, a gente cobriu aí o bloco plugins, estamos avançando bastante, o nosso próximo vai ser o aparência, vamos conversar bastante sobre temas legais aí para a gente estar trabalhando, né? E depois a gente vai dar uma segmentação entre servidor, relatórios e desenvolvimento, tá bom? Então, obrigado pela aula, curte, compartilha, isso ajuda muito a gente a continuar, tá, gente? A gente precisa tá aí cada vez mais, a gente pode começar uma ideia de podcast, a gente pode começar uma ideia de fazer algumas coisas mais insertivas, como Moodle com WordPress, como configurar eles, mas tudo depende se, né, os vídeos estiverem fazendo aí sucesso, se vocês estiverem gostando, tá bom? Então, é isso aí, valeu e tchau!